Senhora presidente, minha amiga correligionária, vereadora professora Ana Lúcia, meu amigo Bocão, que nos acompanha das galerias, público presente e todos que nos acompanham pela TV Câmara. Eu subo essa tribuna, vereador Zé Neto, justamente para discutir um tema que foi assinado, proclamado por diversos vereadores desta casa. Ora, essa casa que conta com uma assessoria legislativa de muita competência, liderada pelo meu amigo Paulo Rogério. Essa casa que conta com diversos parlamentares também competentes. Ela, como um todo, passou por diversas comissões, passou por diversos momentos, passou por diversas esferas e está aqui para ser aprovado em segunda discussão. Eu sou completamente a favor da matéria, vereador Ivan Moraes. Se aqui qualquer parlamentar quisesse mudar, quisesse alterar quaisquer que fossem os artigos ou qualquer coisa da lei, os parlamentares poderiam ter usado o tempo regimental para tal, para poder fazer qualquer tipo de alteração, qualquer tipo de substitutivo. Então, aqui, em segunda discussão, a gente já está no momento de virar essa página, no momento de aprovar essa matéria e de se colocar no lugar daquelas mães, de se colocar no lugar daqueles pais que têm crianças com diversas doenças que precisam ser tratadas pelo cannabis. A gente já visitou diversas instituições, a gente já visitou diversas ONGs que tratam do tema, que tratam a criança e as crianças, os idosos, os enfermos, de forma geral, com remédio na base do cannabis, e a gente sabe a importância que tem essa matéria para todo esse público. E a gente sabe também que a Câmara Municipal do Recife não precisa de forma alguma se curvar para o Congresso, se curvar para a Câmara dos Deputados, se curvar para ninguém que seja, nenhuma esfera, para poder aprovar matérias nesse sentido. Como eu disse no começo da minha fala, a gente tem uma consultoria legislativa competentíssima, que vê justamente a legalidade, que vê a constitucionalidade, que vê todas essas matérias e que trata com muito afinco do Poder Legislativo Municipal. Essa, para mim, é uma matéria que está coberta de razão, ela está assinada por diversos parlamentares. Infelizmente, a época que ela foi discutida, eu não estava na Câmara Municipal, estava exercendo um papel no Poder Executivo, mas queria muito ter subscrito esse projeto de lei tão importante. Até mesmo porque esse projeto de lei não remete a gente discutir a liberação das drogas, não remete a gente discutir a descriminalização da maconha. Esse projeto de lei, ele diz respeito às nossas crianças, aos nossos idosos e àqueles que precisam do medicamento derivado do cannabis para poder sobreviver. Mas eu escuto com atenção o vereador Ivan Moraes. Ô, Vossa Excelência, seu pronunciamento foi tão bom, que eu já peço à presidenta que retire o meu pedido de debate. Eu não preciso mais debater. Mas vim aqui ao parte primeiro para dizer a Vossa Excelência que o discurso de Vossa Excelência é perfeito, e depois meio que tranquilizar os pares, mas acredito que nem necessário isso porque aqui todos os vereadores e vereadoras têm suas equipes, têm seus assessores e assessoras. Nós temos, como Vossa Excelência mesmo falou, uma assessoria, uma consultoria legislativa de muita competência, e acho que é muito ruim, sabe, quando chegam, às vezes, falas que não se preocupam tanto com a verdade factual das coisas, e aí faz um malabarismo todo qualquer para transparecer apenas um preconceito. Então, eu tranquilizo meus pares, particularmente todos aqueles que assinaram o projeto de lei, que são coautores e coautoras, também todos aqueles e aquelas que votaram
unanimemente a favor dessa matéria na primeira discussão, não houve nenhum pronunciamento, não houve nenhum voto, não houve nenhuma abstenção. Todas as pessoas que compareceram à sessão anterior votaram a favor dessa matéria, e não tenho nenhuma dúvida que ela será aprovada. Não existe nenhuma dúvida científica sobre a eficácia desses tantos medicamentos, não existe nenhuma dúvida jurídica sobre a legalidade desses medicamentos, e não é um, nem é dois, nem é três, são diversos medicamentos que podem ser feitos com vários canabinoides, que são substâncias que estão presentes nessa planta. A gente está falando única e exclusivamente de um remédio, de vários remédios, que estão legalizados no Brasil, que estão à venda em todas as farmácias que existem no nosso país, e qualquer pessoa pode comprá-los, desde que tenha uma receita médica e muito dinheiro. Com esse projeto de lei, a prefeitura terá a autorização, é importante também a gente dizer isso, porque a luta não para, a prefeitura terá a autorização para, com segurança jurídica, fazer com que esses remédios, que têm ajudado tanta gente, milhares e milhares e milhares de pessoas no Brasil inteiro, possam chegar à população que mais precisa. Então, na verdade, votar contra essa matéria hoje, Vossa Excelência, é desejar que quem não tem dinheiro não tenha acesso ao remédio. E isso eu tenho certeza absoluta que a Casa Zé Mariano não vai permitir. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, vereador. Eu escuto com atenção também a vereadora Liana Cine. Obrigada, vereador. Quero felicitar, oh meu Deus, está difícil agora, parabenizá-lo, felicitá-lo, obrigada, quero felicitá-lo pela sua fala nesse momento, e quero também dizer que há um equívoco jurídico na fala da vereadora que o antecedeu. Isso porque, quando nós falamos de competência legislativa, em matéria de saúde, a competência legislativa é concorrente entre União, Estados e municípios. Logo, não há uma superposição da União em matéria legislativa. A União não pode, vereadora, eu vou até pedir a gentileza que me filme de outro ângulo, que me favoreça mais. Vereadora Michele, não há uma superposição da competência legislativa da União em relação ao município. Isso porque as entidades de saúde, os órgãos de saúde, eles se organizam tanto em nível federal, quanto estadual, quanto municipal. Existe uma competência legislativa dos municípios para legislar sobre saúde. O que o nosso projeto de lei, que é de nossa competência, que nós temos inteira competência legislativa, determina é que o SUS municipal possa prover de modo gratuito uma medicação que, como disse o vereador Ivan Moraes, é caríssima e inacessível para a parcela mais pobre da população. O que nós queremos é que os benefícios da cannabis medicinal, benefícios esses que foram reconhecidos, inclusive, pela vereadora que o antecedeu, esses benefícios sejam democratizados, porque hoje há uma elitização do acesso a esse recurso. O nosso projeto de lei pretende democratizar a cannabis medicinal para aqueles usuários do SUS do Recife. E, para isso, a cidade do Recife tem inteira competência legislativa e inteira competência administrativa. É claro, desde que não fira a norma federal. Mas isso não acontece. A norma federal abre espaço para essa regulamentação municipal e, por isso, eu digo aos nossos colegas que podemos votar sem nenhum medo, nem nenhum constrangimento, porque a lei de nossa autoria também é de nossa competência. Muito obrigada. Agradeço a parte de Vossa Excelência, agradeço também a parte do vereador Ivan Moraes. E eu vejo, vereador Ivan Moraes, a dificuldade que enfrenta diversas pessoas, diversos recifenses, pernambucanos, hoje travando lutas com o Estado
lutas judiciais com o Estado para poder ter acesso a determinados medicamentos. Eu vejo, inclusive, não só aqueles que mais precisam, a parcela de população que a gente tem, que muitas das vezes vive do subsídio ali do governo federal, do subsídio do governo estadual, ou dos subsídios do governo municipal, mas também muitas das vezes de gente de classe média que recorre ao Estado porque não tem condições financeiras de poder ter acesso a determinadas medicações. E eu finalizo o meu discurso, vereador Ivan Moraes, dizendo que a gente precisa cada vez mais, vereadora Liana Cirne, discutir essa questão das drogas de uma forma geral na nossa cidade. Hoje eu digo com todas as letras que sou a favor da gente poder descriminalizar a maconha de uma forma geral, porque a gente precisa tratar aquele que utiliza da maconha no dia a dia como um doente, vereador Fred Ferreira, e não como um criminoso. Eu tenho a expertise, tenho a convivência com diversas casas de recuperação de pessoas que têm problemas com drogas. E tenho também uma vida aí de vários e vários amigos que muitas das vezes perderam ali toda um ciclo de amizades por questão das drogas de uma maneira geral. E a gente precisa, vereador Felipe Alecrim, discutir aquele que é usuário como usuário, aquele que é viciado como um doente e não como um criminoso. Muitas das vezes a gente acaba excluindo-os de toda a sociedade, excluindo-os de todas as políticas de governo em prol da população de maneira geral. E a gente não pode deixar que isso aconteça. A gente precisa fazer com que o nosso jovem saiba que o caminho certo é o caminho dos esportes, como tanto a gente trabalhou pelos quase 3 anos e meio recentes. Mas a gente precisa também tratar essa matéria com a seriedade que ela precisa. Muitas das vezes, numa turma de alunos da escola, ali, uma turma de 20 ou 40 alunos, você tem, às vezes, 10 que usam a maconha de forma recreativa, vereador Ivan Moraes. E a maioria daqueles, as mães sequer discutem ou conversam com seus filhos. Eles têm de usar de uma forma geral, de forma completamente escondida, e as mães fingem que não estão vendo. E esse é o grande perigo. A gente precisa discutir essa matéria com seriedade. A gente precisa discutir essa matéria com a importância que ela precisa, para a gente convencer e a gente poder ter o nosso jovem escolhendo bons caminhos e sendo tratado, sobretudo, muitas das vezes, quando ele entra nesse caminho das drogas, como um doente e não como um criminoso. Era o que eu tinha a dizer, senhora presidente.